Caros jovens, é um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Nossa aula hoje é Éter 3. Com certeza, em Éter 2 vocês já aprenderam muitas coisas a respeito dessa continuação da experiência, não somente de Jared, mas do irmão de Jared. Lembrando um pouquinho da aula 2, vocês se lembram que o Senhor pediu para o irmão de Jared para que eles construíssem barcos. E eles tinham dois desafios. Um dos desafios era o ar. E o Senhor resolveu este problema. O outro desafio era a iluminação, tá? Então, no versículo 22, ele diz aqui do capítulo 2: E ele tornou a clamar ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, eis que fiz conforme me ordenaste, e preparei os navios para o povo, e eis que neles não há luz. O Senhor já sabia disso. Ó Senhor, consentirás que cruzemos estas grandes águas na escuridão? E o Senhor disse ao irmão de Jared: Que desejas que eu faça? A fim de que tenhas luz nos barcos? Porque eis que não podeis ter janelas, porque seriam despedaçadas. Nem haverei, nem levareis fogo convosco, porque não ireis pela luz do fogo. Então pensem nisso. Muitas das perguntas que nós fazemos para o Senhor pode nos retornar essa pergunta: o que que você quer que eu faça? Algumas vezes, quando não temos respostas às nossas orações, pensamos: o que que o Senhor gostaria que eu fizesse? Que coisas eu posso fazer por livre, e espontânea vontade? Que mais eu posso fazer para que o Senhor possa depois me abençoar por meio de seu poder? E falaremos um pouquinho a respeito disso. Todos nós temos desafios, todos nós precisamos de coisas, e todos nós clamamos a Deus, todos nós oramos a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre como podemos melhorar nossa oração, como podemos já levar coisas prontas para o Senhor, ou sugestões para o Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar em cima daquilo que nós tanto precisamos. O capítulo 3 se concentra nisso. O Senhor queria abençoar eles de todo o coração, mas muitas vezes nós temos que exercer nossa fé. Nós temos que confiar mais em Deus e também em nossa própria capacidade de resolver os desafios. Deus nos deu capacidade de resolver desafios. Que queres que eu faça? Temos que pensar a respeito, temos que levar estas coisas para Deus. Então, eu gostaria de dar algumas sugestões de como nós podemos melhorar nossas orações por meio do estudo do capítulo 3. Então, a primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse aí no formulário é: o que você pensa ou sente a respeito de suas orações hoje, antes desta aula? Então, pare este vídeo e responda a esta pergunta. O que você pensa a respeito de suas orações? Você acha que elas são ouvidas? Você acha que elas não são ouvidas? Você acha que precisa de mais fé? Você acha que precisa de mais devoção? Você acha que o Senhor simplesmente não está nem aí para suas orações? Talvez você se sinta assim. Esperamos que essa aula possa te ajudar a entender que Deus tem todo o conhecimento, que Deus tem todo o poder, que Ele pode responder suas orações. Mas existe um meio apropriado, um tempo apropriado, para que Ele possa responder às nossas orações. Espero que essa aula possa ajudar você a aumentar a sua fé e sua confiança nesse poder maravilhoso e nesse instrumento maravilhoso que é a oração. Versículo 1: E aconteceu que o irmão de Jared, e eram 8 os barcos que haviam sido preparados, subiu ao monte, ao que chamaram Monte Selém, por causa da sua grande altura. E de uma rocha fundiu 16 pedras, e elas eram brancas e límpidas, como vidro transparente. E eles levou em suas mãos ao cimo do monte, e clamou ao Senhor, dizendo. Então, se lembrem da pergunta do Senhor: que queres que eu faça? Então, pense no seu desafio, na sua necessidade, que mais você pode fazer. Neste caso, o irmão de Jared já levou a solução para o senhor. Ele pensou e falou: Bom, se eu fundir algumas pedras, o senhor pode colocar seu dedo lá e pode fazer com que elas brilhem.
Bom, acho que o senhor pode fazer isso. O senhor pode, se ele quiser. O senhor tem capacidade, o senhor pode fazer qualquer coisa, mas será que ele quer? Então, ele já levou a solução para o senhor. Então, essa é a primeira sugestão que eu gostaria de dar para vocês. Pensem na solução dos desafios dos seus problemas e já apresentem para o Senhor. Assim como nós vamos ver na aula hoje. Ele clamou fervorosamente ao Senhor. Toda aula nós vamos falar a respeito disso. Como melhorar nossas orações para que verdadeiramente nós clamemos ao Senhor. Levem a solução para o Senhor, não apenas uma simples oração, mas clamem ao Senhor. Aprenderemos juntos como podemos fazer isso. Ó Senhor, tu dissestes que seremos envolvidos pela água. Agora, ouve, ó Senhor, e não te ires contra teu servo por causa de suas fraquezas diante de ti, pois sabemos que és santo e que habitas no céu e que somos indignos diante de ti. Por causa da queda, nossa natureza tornou-se má continuamente. Não obstante, ao Senhor, deste-nos o mandamento de invocar-te, para que de ti recebemos de acordo com os nossos desejos. O irmão de Jared, ele se humilha perante o Senhor, reconhece sua falta de capacidade, sua indignidade. Ele relembra ao Senhor da queda, que por causa da queda nós nos tornamos má continuamente. Com certeza, se nós não nos despojarmos do homem natural e nos tornarmos mansos, humildes, submissos, cheios de amor, com certeza cederemos ao influxo do outro ser que também nos quer. Deus nos quer e o inimigo também nos quer. Mas a terceira coisa que eu gostaria de sugerir para cada um, que foi o exemplo do irmão de Jared, é se humilhar perante o Senhor, é falar com ele a respeito de sua falta de capacidade, de sua indignidade, ok? Mas falar também, olha, Senhor, lembra que nós podemos receber de acordo com os nossos desejos, e esse é meu desejo. Eu quero cruzar com luz, tá? Eis que, ó Senhor, tu nos castigaste devido a nossas iniquidades, nos expulsastes durante todos estes anos. Temos estado no deserto. Não obstante, tem sido misericordioso para conosco. Ó Senhor, tem piedade de mim e afasta deste povo a tua ira. Quarta coisa, peçam misericórdia ao Senhor. Ele está pedindo com humildade para que o braço do Senhor possa ser manifestado. Então, pensem nesses passos que nós estamos falando. Leve a resposta para o Senhor. Segundo, clame ao Senhor. Terceiro, mostre sua indignidade ou sua falta de capacidade. Quarto, peça misericórdia para o Senhor. Quinto, ó Senhor, tu tens todo o poder e podes fazer tudo quanto queiras para benefício dos homens. Portanto, com teu dedo, toca estas pedras, ó Senhor, e preparas para que brilhe na escuridão, e elas nos iluminarão nos barcos que preparamos para que tenhamos luz quando cruzarmos o mar. Depois, esse é o quinto passo, ressalte o poder que Deus tem, de diversas maneiras. Ele está fazendo aqui apenas de uma maneira. Eis que, ó Senhor, tu podes fazer tudo isso, ressaltando o poder de Deus. Sabemos que é capaz de mostrar grande poder, o qual parece pequeno ao entendimento do homem. Faça seu pedido ao Senhor. Então, esses passos podem nos ajudar ao fazermos nosso pedido, ao ressaltarmos o poder de Deus, ao clamarmos por sua misericórdia, ao mostrarmos nossa indignidade, a levar já a solução para o Senhor e aprender a clamar ao Senhor. Todas estas coisas melhorarão nosso relacionamento com o Senhor. Ouviremos melhor o Senhor. Depois nós vimos o que Deus fez. Fez muito além do que ele realmente pediu para o Senhor.
tá? Daqui a pouco nós nos concentramos nisso. Alguns anos atrás, o elder Joseph B. Wirtling, que foi membro do Quórum dos Doze, ele, ele nos ensinou como podemos tornar nossas orações mais significativas. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso. Há motivos pelos quais as orações podem carecer de vigor. Às vezes, se tornam rotineiras, nossas orações se tornam vazias quando dizemos com tanta frequência palavras parecidas que elas se tornam mais uma recitação do que uma comunicação. O presidente Gordon B. Hinckley disse o seguinte: o problema com a maioria das nossas orações é que oferecemos como se estivesse pegando um telefone para fazer uma encomenda. Fazemos o nosso pedido e desligamos. Precisamos meditar, contemplar, pensar no que estamos pedindo e então falar ao Senhor como um homem fala com o outro. O intuito da oração é nós melhorarmos nosso relacionamento com o Senhor e não apenas fazer pedidos. Então, como a oração tem melhorado o meu relacionamento com o Senhor? Como a oração eu sinto que eu sou um filho de Deus? Como a oração eu recebo as respostas sim ou não do Senhor? Ok? Será que as orações que não exigem muito de sua mente merecem a atenção de seu Pai Celestial? Medite por um instante nas coisas pelas quais sentem gratidão. Pensar nas coisas pelas quais somos gratos é um bálsamo que cura e nos ajuda a esquecer a nós mesmos. Estamos falando de nossa oração pessoal. Talvez nós não tenhamos tempo de expressar todas essas coisas numa oração em público, mas na sua oração pessoal, no seu relacionamento com Deus, todos nós podemos melhorar. Eu posso melhorar. Eu sinto que eu preciso também melhorar o meu relacionamento com o Senhor. A oração é um dos meios que nós temos para melhorar nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Pense nas coisas de que realmente necessita. Leve suas metas, esperanças, sonho para o Senhor e coloque diante dele. Nossas orações podem e devem se enfocar problemas práticos de nossa vida diária. Sugestão do Elder Word: ore com fé. Outro motivo pelo qual muitas orações têm pouco vigor é que carecemos de fé. Sem fé, nossas orações são meras palavras. Com fé, nossas orações conectam ao poder do céu e podem trazer-nos maior compreensão, esperança e poder. Se pela fé os mundos foram criados, então, pela fé podemos criar e receber desejos justos de nosso coração. Quando combinamos essa confiança com a ação irrestrita, de nossa parte, temos fé. As portas do céu estarão sempre fechadas para aqueles que estendem a mão, esperando que as bênçãos caiam do céu sobre eles. Os poderes da fé são ativados pela ação. Quando só pedimos, nada fazemos. Quando temos uma ação e pedimos, o Senhor pode nos ouvir. Lembremos do irmão de Jared. Ele já levou para o Senhor a solução. E é isso que o Elder Wortling ele está falando aqui. Aqueles que somente pedem, Senhor, nos ajude a sair da escuridão. Senhor, nos ajude a sair da escuridão. O Senhor já disse que não vai responder. Precisamos ter uma ação específica. Senhor, farei isso. Ajude-me, Pai, a sair da escuridão. Talvez um dos maiores desafios que a igreja enfrenta em nossos dias seja a prosperidade. Quando nós nos tornamos muito prósperos, esquecemos do Senhor. O presidente Brigham Young disse o seguinte: meu pior temor em relação a este povo é que ele fique rico e se esqueça de Deus. Este povo suportará o ataque de multidões enfurecidas, pilhagens, problemas e todo tipo de perseguição, continuando fiel. Mas meu maior temor em relação a eles é que não conseguirão suportar a riqueza. Dependemos mais dos bens materiais ou de nossa própria capacidade do que dependemos de Deus. Essa era o temor de um dos profetas lá na antiguidade, tá? Como eu amo o presidente Brigham Young, como eu sou grato por sua liderança durante aquele tempo que ele liderou o Leão do Senhor,
aquele homem prático, aquele homem altamente espiritual. E que conselho maravilhoso! Confiamos em Deus ou na nossa prosperidade? Devemos ser prósperos, o Senhor espera que nós sejamos prósperos, mas na nossa prosperidade, a coisa que precisamos colocar em primeiro lugar ainda é o Senhor. Outro motivo pelo qual nossas orações têm pouco vigor é que deixamos de socorrer os necessitados. Se virarmos as costas para os pobres e aflitos, será que podemos esperar que nosso Pai seja misericordioso para conosco? Da mesma forma, agimos com os, da mesma forma que agimos para com os necessitados, nosso Pai Celestial fará o mesmo conosco em nossos momentos de necessidade. Pensem nisso. Nós necessitamos, procuramos a Deus. O necessitado que está na nossa frente, nós não ajudamos ele. O Senhor não está obrigado conosco. Quando o Senhor vê que nós estamos dispostos a ajudar aqueles que precisam de ajuda, o Senhor também estará disposto a nos ajudar. Depois ele recita Salmos 37, e no Salmos 37, ele compara como nós podemos ter mais resultados com nossa oração. O Salmo 37, ele começa dizendo, não te indignes. E ele refala, e ele nos ensina o que significa isso. Indignar-se, nesse caso, significa preocupar-se ou afligir-se com algo. A primeira coisa que precisamos fazer é parar de nos preocupar. Quando nos preocupamos com o futuro, criamos infelicidade no presente. Eu quero isso, eu não sou feliz porque eu não tenho isso, isso é um futuro. Me preocupo demais com o futuro, não sou feliz com o presente. Em vez de se preocupar, concentre-se em tudo que você pode fazer e depois deixe o Pai Celestial se preocupar. O segundo passo é confiar no Senhor. Ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para mim. Deixe na mão dele, confie. No momento certo, a bênção virá ou não virá. Isso será também, se a bênção não vir, uma grande bênção, porque Deus conhece o que é melhor para cada um de nós. Terceiro passo é fazer o bem. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas precisamos, como seguidores de Cristo, estar dispostos a fazer o bem, independente se a resposta à nossa oração está vindo no momento que nós queremos que ela venha. Quando nossas ações condizem com nossa profissão de fé, quando nossas orações contradizem, perdão, nossa profissão de fé, nossas orações enfraquecem. Quando nós pedimos uma coisa e agimos de uma outra maneira, nossas orações perdem força. Quarto passo, dedicar-nos também ao Senhor. Ok? Quinto passo, entrega teu caminho ao Senhor, não importa quais sejam suas preocupações, comprometa-se em guardar seus mandamentos. O sexto passo é descansar no Senhor. Às vezes as coisas mais difíceis que podemos fazer é esperar. O Senhor tem seu próprio cronograma, embora isso possa frustrar-nos. Ele sabe perfeitamente o momento certo para cada coisa. Quando descansamos no Senhor, permitimos que Ele opere a sua vontade em nós, em seu próprio tempo, de sua própria maneira. Amei essa escritura de Salmos 37. Amei aquilo que o Elder Wortley nos ensinou. Todos nós podemos melhorar nosso relacionamento que temos com o Senhor por meio da oração, ao seguirmos estes passos, ao seguirmos os passos que Jared nos ensinou, que estão muito entrelaçados com os passos que o Elder Wortley nos ensinou, podemos receber respostas às nossas orações. Lembrem-se que ele procurou o Senhor para que o Senhor iluminasse o barco. Olha só a bênção que ele recebeu. E aconteceu que, após ter o irmão de Jared dito estas palavras, eis que o Senhor estendeu a mão, tocou as pedras, uma a uma, com seu dedo, e o véu foi tirado dos olhos do irmão de Jared, e ele viu o dedo do Senhor. Ele pediu uma coisa e recebeu duas coisas. Nós vamos ver já a terceira coisa
que ele recebeu. Uma sucessão de bênçãos pode vir por meio de uma comunicação mais clara, uma comunicação mais devota, uma comunicação mais cheia de fé e ação naquilo que estamos propondo para o Senhor. E o Senhor viu que o irmão de Jared havia caído por terra e disse ao Senhor, né? é, e o Senhor disse: Levanta-te, porque caíste? E ele disse: Senhor, vi o teu dedo e temi que me ferisse, porque não sabia que o Senhor tinha carne e sangue. E o Senhor lhe disse: Em virtude de tua fé, viste que tomarei sobre mim carne e sangue. E nunca ninguém se chegou a mim com tão grande fé como tu, porque se assim não fora, não poderias ter visto o meu dedo. Viste mais do que isso? E ele respondeu: Não, Senhor, mostra-te a mim. Bobinho esse irmão de Jared, né? Viste mais alguma coisa? Ele falou: Não, Senhor, mostra-te a mim. E ele queria conhecer mais sobre o Senhor. E o Senhor lhe disse: Crê nas palavras que te direi. E ele respondeu: Eu sei que falas a verdade, porque és um Deus de verdade e não podes mentir. Pense nessa declaração. Será que eu tenho essa firmeza? Eu sei que Deus fala a verdade por meio dos seus santos profetas, por meio das escrituras, por meio da instrução mais revelada. Se eu não acredito na instrução revelada, vai ser muito difícil acreditar na instrução que vem por meio da inspiração do Deus Todo-Poderoso, por meio de seu Santo Espírito. És um Deus de verdade e não podes mentir. Minha segunda pergunta com relação a isso, depois de nós estudarmos um pouquinho mais, gostaria que você refletisse mais a respeito do versículo 12. Sei que Deus fala a verdade, sei que Ele é um Deus de verdade, sei que Ele não mente, sei que Ele responde às minhas orações, sei que a verdade dele está nas Escrituras, nas palavras dos profetas vivos. O que eu posso fazer para aumentar minha confiança em Deus e em Jesus Cristo? Quando o nosso relacionamento começa a se estreitar com Deus e Jesus Cristo, nossa confiança neles aumenta absurdamente. Então, o que eu posso fazer? Essa é a segunda pergunta para que você possa responder lá no formulário. O que eu posso fazer para aumentar minha confiança no Senhor Jesus Cristo? Gostaria de agora passar algumas coisas que exigem fé, que exigem ação. Lembra que fé muitas vezes é agir, tá? Então precisamos agir para que o Senhor veja. Bom, esse é realmente o desejo dele, né? Sem ação, o Senhor não consegue ver se realmente este é o nosso desejo. Pense nesse exemplo de fé que você vai ver aqui por meio dessa jovem. Temos que nos apaixonar pelo processo de nos tornarmos grandes jogadores. Eu diria que me apaixonei pelo processo de melhorar dia após dia. Agora eu acordo animada para colocar esse plano em prática. Meu nome é Olivia Moultrie, tenho 16 anos, sou a meio-campista do Portland Thorns na Liga Nacional de Futebol Feminino e sou a jogadora mais jovem a jogar da liga. Sou profissional desde os 13 anos de idade, mas fiz minha estreia este ano aos 15 anos. Fiz meu primeiro gol e minha primeira assistência aos 15, sendo a mais jovem da história da liga. Quando cheguei, as pessoas não me trataram como mais uma colega de equipe, e a pergunta era: por que essa menina de 13 anos está aqui? Primeiro, eu precisei ganhar o respeito delas. E quando isso aconteceu, foi o início da jornada para me tornar membro do time. Na maioria das vezes, estou em treinamento com os Thorns, ou se não estou lá, estou treinando com meu pai e minha irmã em nossa casa. Fazemos exercícios técnicos de jogadas e precisão. Adoro treinar com minha irmã. Ela está sempre disposta a treinar comigo. Acordo, como alguma coisa ou pego um snack e vou treinar. Sem dúvida, há manhãs em que acordo e penso: poxa, estou cansada e está cedo. Mas sempre me sinto melhor depois de treinar, porque sei que acordei e já treinei. E depois do almoço, vou para a segunda parte do dia. Um treino de futebol, treino de força ou algo parecido. Aí vem a hora do jantar, e depois consigo encontrar tempo para minha família.
Mas também sempre reservo tempo para ler as escrituras antes de dormir e estudar o Vem e Segue-me. Dessa forma, consigo ter um momento espiritual antes de dormir. Isso é algo que também tento fazer todos os dias. Estabelecer metas sempre foi uma parte muito importante da minha vida. Para alcançarmos algo grande, temos que estabelecer metas. É assim que começamos, não é? Como vamos saber o que queremos alcançar sem escrever e falar em voz alta? Como eu disse, tive que estabelecer a meta. Quero ser a melhor jogadora do mundo. E há algumas metas menores ao longo do caminho. O objetivo é trabalhar todos os dias e me aproximar um pouco mais da meta todos os dias, dando pequenos passos. Estou trabalhando, crescendo e saindo da minha zona de conforto, melhorando a cada dia, e isso me aproxima da meta. Todo desafio pode se tornar uma oportunidade. Um desafio não é um impedimento, é algo que permite que você cresça e se esforce mais. Se eu não tiver desafios, como vou crescer como pessoa ou como jogadora de futebol, sabe? Minha maior meta espiritual é continuar a usar o lugar que ocupo para compartilhar o Evangelho com o maior número possível de pessoas. Em relação aos desafios se tornarem oportunidades espirituais, eu me lembro das palavras do Elder Holland. É a área da nossa vida em que recebemos crédito pelo nosso esforço. No futebol, precisamos de resultados, precisamos vencer e alcançar metas. Em minha vida espiritual, é reconfortante saber que sou recompensada por tentar. Somos recompensados ao tentarmos nos tornar melhores e nos aproximar de Deus. Quando penso em equilibrar a vida, considerando que sou muito jovem para ser profissional, eu diria que sempre tenho a certeza de que posso orar e conversar com alguém, ou seja, nosso Pai Celestial. E é isso que sempre me ajuda a não ficar nervosa ou sentir que tenho muitas preocupações em minha cabeça. Sempre oro antes de cada jogo. E antes do início, quando já estou em campo, faço uma oração rápida em meu coração. Faço isso desde os 10 anos de idade e vou continuar a fazê-lo sempre. E isso me proporciona um alívio e a certeza de que eu sei que vai dar tudo certo. É claro que a minha família é muito importante para mim. O futebol pode ser a coisa mais importante que faço, mas não é a coisa mais importante da minha vida. A ordem sempre foi fé, família e depois o futebol. Sinto muito orgulho de ser filha de Deus, de sentir que tenho um relacionamento com Ele, que posso me apegar à minha fé e saber que Ele está sempre disposto a me ajudar. E isso é algo especial. Exemplo maravilhoso nós temos, né? E gostei da sequência que ela fez, né? Fé, família e futebol. Coloco a minha fé em primeiro lugar, depois a minha família. E depois aquilo que eu preciso, minha profissão, outras coisas, demonstrando uma fé segura no Pai Celestial. Vamos ver um outro exemplo maravilhoso também de ação. Estamos falando de ação, né? Nós vimos com essa jovem, né, a importância da ação, de agir, ok? E de não ficar somente esperando, ah, senhor, eu quero me tornar a melhor futebolista que existe, ok? Então, vimos aquilo que ela colocou. Ação em prática, treino, disciplina, mesmo no cansaço. E assim o Senhor pode nos abençoar. Assim também são as respostas das nossas orações. Precisamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. E o Senhor vai nos refinando durante o processo. Ao nós trabalharmos, o Senhor nos refina. Ao nos refinarmos, nos tornamos aquilo que o Senhor espera que nós nos tornemos. Agora eu gostaria de ler um relato para vocês de Jan Ruthoff, um menino que morava na Holanda e procurou o profeta Joseph Smith para curar seus olhos enfermos. Pensem só nessa experiência de fé, de grande fé. No meio daquele ano, os santos europeus ficaram sabendo que o presidente Joseph Smith faria uma breve viagem pelo continente. A notícia emocionou Han Rantoff, de 11 anos, sobretudo quando ele soube que a primeira visita do profeta seria na Holanda, seu país. O garoto estava tão animado que não tinha outro assunto. Vários anos antes, Jean havia contraído uma inflamação nos olhos que o tornara sensível à luz. Sua mãe
que era solteira, deixou de lado, deixou de levá-lo para a escola e pendurou cortinas nas janelas para que ele pudesse brincar confortavelmente no escuro. Apesar disso, ele acabou ficando cego. Os médicos disseram à sua mãe que ele nunca mais recuperaria a visão. Jean tinha que usar ataduras sobre os olhos para protegê-lo da luz, mas ele sabia que havia alguém que poderia curar seus olhos. Era o profeta de Deus. Mãe, ele é o missionário mais poderoso, disse ele. Basta olhar em meus olhos e eu ficarei bem. A mãe de Jean acreditava que o senhor poderia curá-lo, mas estava relutante em incentivá-lo a buscar a ajuda do presidente Smith. O presidente está muito ocupado agora, ela respondeu. Há centenas de pessoas que querem levá-lo, que querem vê-lo. Você é apenas um menino, filho, e não devemos nos intrometer. Em 9 de agosto de 1806, Jean e sua mãe participaram de uma reunião especial em Rotterdam, onde o presidente Smith se dirigiu a cerca de 400 santos. Enquanto o escutava falar, Jean se esforçou para lembrar das feições dos profetas. Veja só a ação desse jovem, né? Antes de perder a visão. Jean havia visto uma fotografia do presidente Smith e se recordava de seu rosto gentil. Agora ele também podia ouvir a gentileza da voz do profeta. Embora precisasse esperar que Embora precisasse esperar que o menino traduzisse, que o missionário traduzisse as palavras para o holandês antes de entendê-las. O presidente Smith falou sobre o poder dos missionários. O trabalho deles é vir até vocês e mostrar a luz maior, disse ele, para que seus olhos e ouvidos se abram e para que seu coração seja tocado pelo amor e pela verdade. A fé de Jean não vacilou. Após a reunião, sua mãe o conduziu até a porta, onde o presidente Smith e sua esposa Edna cumprimentavam os santos. Este é o pequeno Jan, disse Hendrik. Ele quer apertar sua mão. Tomando pela mão, o presidente Smith retirou as ataduras de Jan. Em seguida, tocou a cabeça do garoto e fitou seus olhos inflamados. Que o Senhor o abençoe, menino, disse ele. Ele vai conceder os desejos de seu coração. Jan não entendia o inglês do presidente Smith, mas seus olhos já começaram a melhorar. Quando chegou em casa, não conseguiu esconder sua alegria. Arrancou as ataduras e olhos em direção, arrancou as ataduras e olhou em direção à luz. Olhe, mãe, exclamou ele. Estou curado. Estou enxergando bem. Sua mãe correu até ele e testou sua visão de todas as maneiras que poderia imaginar. De fato, Jean conseguiu ver tão bem quanto antes da doença. Mamãe, perguntou Jean, o nome do presidente é Joseph F. Smith, não é? Sim, respondeu a mãe. Ele é sobrinho do profeta Joseph Smith. Sempre vou orar por ele, declarou Jean. Sei que ele é um profeta verdadeiro. Vejam a fé desse menino, a ousadia desse menino. E as bênçãos e os milagres que o Senhor realizou por meio de suas orações, por meio de sua fé, por meio de sua ação. Nossa fé não pode depender dos resultados. Algumas vezes não teremos resultados milagrosos como esses. Algumas vezes esses resultados milagrosos virão depois dessa vida. A ressurreição vai ser um grande milagre que trará luz, cura,
a todos aqueles que precisam. O Senhor vai demonstrando o seu poder aqui na terra, curando centenas de milhares, mas alguns ficarão na fila para aprender paciência e tantas outras coisas que precisamos aprender ao longo da jornada. Mas alguns terão as bênçãos nesta vida, alguns não terão. Nossa fé em Jesus Cristo não pode é, apenas depender se o resultado é positivo ou negativo. Se é positivo, temos fé. Se é negativo, não acreditamos mais em Deus. Aquilo que o irmão de Jared falou é algo que tem que ficar claro em nossa mente. Sim, Senhor, eu sei que falas a verdade, porque és um Deus de verdade e não podes mentir. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e sempre vai responder nossas orações de acordo com a sua presciência. Algumas orações serão respondidas com sim, outras serão respondidas com não. Que nossa fé não possa resultar do sim nem do não que vem de Deus, que tem toda a sabedoria. A última pergunta que eu gostaria que você respondesse no formulário é: o que você aprendeu a respeito das orações e como pode melhorar suas próprias orações? Eu amo meu Senhor. Eu sei que Ele é um Deus de verdade. Eu sei que Ele nos ama profundamente. Eu sei que, para mim, muitas vezes Ele tem respondido minhas orações com sim, e algumas vezes Ele tem respondido com não. Eu sou grato pela sabedoria dele em dizer não aquilo que precisa ser falado não, e aquilo que sim, sim. Que Deus possa nos abençoar ao melhorarmos nossa oração, nossa comunhão com o Salvador, nosso relacionamento com Ele. É para isso que se estabeleceram as orações, uma ferramenta maravilhosa, onde podemos melhorar nosso relacionamento com o Senhor. Amo meu Salvador com todo o meu coração e como eu sou grato pelo Salvador Jesus Cristo, por sua paciência para com os meus erros, com seu amor para com os meus erros, paciência e amor que ele tem no meu discipulado, ao aprender como ser um melhor discípulo do Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Deus sempre vai responder sua oração. Eu sei disso. Ou sim ou não. Que nossa fé não dependa do resultado. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo.